Olá, pessoal, como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja bem. Na aula passada, eu comecei a falar para vocês o que era integração, tá? Basicamente é reverter o processo de derivada, tá? A princípio, a gente vai ver integral como o processo de reverter derivada. Então, se você tem uma expressão, qual era a função cuja derivada é esse resultado que a gente tem aqui? Com base nisso, tá? Eu mostrei para vocês a primeira regra de integração que a gente ia utilizar, assim como eu mostrei para vocês o símbolo, tá bom? Que significa que você está calculando a integral, ou seja, que você está revertendo o processo de derivação, tá? Vou mostrar a vocês de novo aqui. O símbolo de integral, no caso, para a ideia de integral indefinida, tá bom? Vou colocar aqui para vocês. Tendo por base integral indefinida a primeira regra, qual foram as regras que eu disse para vocês? Ó, memorize isso daqui, ó. Memoriza essa e essa daqui, tá bom? Vou lá para mostrar a vocês. O que eu disse para vocês foi isso aqui, ó. O que se refere à integral, tá? O símbolo é esse daqui, ó. É tipo um S, tá bom? E eu preciso colocar nessa expressão, além disso, sobre quem eu vou reverter o processo de derivada. Então, significa o D de derivada e aqui é a variável que eu vou aplicar. Tá bom? A ideia de integral é essa. Quando eu fiz a ideia de integral indefinida, bom, indefinida, o que a gente ajustou foi o seguinte, que é a integral de uma função f de x com relação à sua variável, tá? Ou seja, com relação a x, que faz ela mudar, me dava uma função que dependia de x. Essa função f de x aqui era chamada de primitiva, e como tinha um conjunto enorme de expressões, elas só se diferenciavam por causa de quê? Por causa de uma constante, ou seja, mais c. Tá bom? Então, essa era a expressão que eu disse a vocês. Sendo assim, a primeira forma de integrar que eu disse para vocês, baseado também no princípio mais básico de derivada, tá bom? Eu vou botar aqui, não tem esse nome, tá bom, pessoal? Regra da potência. Tá bom? Regra da potência. De novo, não tem esse nome nos livros, tem integral indefinida. A primeira regra que você vai ver é o seguinte: a integral de x elevado a n com relação a x. Como eu disse a vocês, como é o efeito inverso de derivar, na derivada a gente baixa um valor para multiplicar e a potência subtrai de 1. Então, o contrário de multiplicar é dividir. O contrário de subtrair é somar. Então, n mais 1. O que aparece no meu numerador, aparece no denominador. Isso aqui, mais uma constante. Essa regra aqui é válida, pessoal. Tá bom? Eu vou botar o símbolo matemático aqui e depois eu escrevo a parte para vocês saberem. O A de cabeça para baixo significa para todo, tá? Para todo n diferente de menos 1. Desde que a potência aqui, ó, seja um número racional, tá? E n, eu ainda vou abranger um pouquinho, e n pertencente ao conjunto dos racionais, tá? Se eu quisesse, eu poderia pegar o n até pertencente aos reais, menos o número 1, menos 1, tá bom? Mas eu vou deixar só o racional. Beleza. Então, isso vale x ao quadrado, x a menos 5, x elevado a π. Ah, π é irracional, professor, por isso que eu estou dizendo. Ó, eu vou deixar só os racionais, tá? Mas valeria se a potência fosse raiz de 7 e por aí vai. Tá bom? A regra aí se aplica a vários fatores. Esse pertencente aos naturais que aqui estão, tá? Eu posso até removê-lo da ideia.
Ou seja, eu peço só que o meu valor de n seja diferente de menos 1. Tá bom? A maioria dos livros vocês vão achar isso aqui. E esse A de cabeça para baixo significa para todo. Então, a primeira regra foi a regra da potência. O que eu pedi para vocês também memorizarem? Tinha uma regrazinha, tá? Na verdade, tinham duas. Regras que envolviam integral com derivada. Se um era inverso da outra, então a integral da derivada da função f de x, tá? A integral da derivada seria exatamente a própria função mais uma constante. A minha função f de x que está aqui era uma constante. Por que é que eu preciso saber disso? Porque por meio dessa ideia que eu estou escrevendo para vocês aqui, vocês conseguem determinar, por exemplo, quem é a integral da função seno. Eu vou mostrar de novo, pessoal, até destacar aqui de vermelho. Tá bom? Porque a gente tinha, por exemplo, questão de derivada. Derivada com relação a x da função, por exemplo, cosseno. A derivada da função cosseno gera menos seno de x. Isso aqui significa, se eu usar essa regra que está aqui, que é integral com relação a x, tá? A integral da derivada do cosseno de x, tá? Com relação a x, isso vai ser exatamente igual à integral de menos seno de x, bom? Com relação a que expressão? D de x. Por que a integral do seno? Ó, se a derivada do cosseno é menos seno, então a integral da derivada é a integral do menos seno. O mesmo símbolo que eu faço à esquerda, eu faço à direita. Já que eles são iguais, o que eu fizer à esquerda, eu tenho que fazer à direita também. Só que aí eu uso a regra que está aqui em cima. Ó. Quem é a derivada? Quem é a integral da derivada pela regra que está aqui em cima? Aqui daria cosseno de x mais uma constante. Tá bom? Isso aqui é igual. O menos não vai influenciar. O menos sai da integral. Então, integral do seno de x dx. Ou seja, ó, passa o menos para o outro lado, então teria ó, que a integral do seno de x d de x era igual a menos cosseno de x mais um d. Pessoal, quem é o d? Não era para estar menos c? Exatamente. Ó. Eu coloco mais d, mas o d que está aqui seria igual a quem? A menos c. Por que eu coloquei mais o d? Porque é sempre a função mais uma constante. Ah, a constante tem que ser positiva, professor? Não. Constante não precisa ser positiva. O que eu estou colocando aqui o mais é para você associar a fórmula inicial. A constante é uma constante, ou seja, ela pode ser positiva ou negativa. Não me importa, desde que seja um número, ou seja, um número é constante. Se eu sei fazer isso, eu uso a mesma regra para calcular. A mesma regra, ó, eu tenho a integral da função seno. Quando você calcula a integral da função cosseno, usando a mesma coisa que eu fiz aqui, ó, só que em vez de derivada de cosseno, usando derivada de seno. Tá bom? Então, a integral do cosseno de x, você iria obter como resultado seno de x mais uma constante. Ah, professor, eu tenho que decorar essa regra para fazer toda hora? Não, eu disse para vocês. Memorizem quem é a integral do seno, ou seja, é menos cosseno, e memoriza quem é a integral do cosseno, que é o seno de x. Eu disse para vocês, memorizem isso. Pedi também para vocês memorizarem, porque vão usar bastante. A ideia
da integral de exponencial, ó, exponencial. No caso, vocês vão usar, aqui vocês vão mais utilizar a exponencial natural, ou seja, que a integral de e elevado a x com relação a x é igual ao próprio valor, mais uma constante. E com relação à expressão que envolve logaritmo, é a integral de 1 sobre x d de x, você usa a regra, ó, a partir de a integral de seno, cosseno, de exponencial, tá? A integral de 1 sobre x, porque esse valor de x aqui, se eu reverter, 1 sobre x seria x elevado a menos 1. Que eu não posso usar aquela regra anterior, porque ó, se eu fizesse integral de x elevado a menos 1, d de x, ficaria ó, x elevado a menos 1 mais 1, dividido por menos 1 mais 1. Ou seja, em cima eu sei que é x elevado a zero. Dividido por quem? Por zero. Valor de x eu não sei quem é e eu sei que eu não posso dividir ninguém por zero. Então, a expressão ó, de 1 sobre x dx, a integral dele, vai ser, usando aquela regra que é a integral da derivada, vocês iriam ver que isso dá logaritmo natural de x mais uma constante. Tá bom? Aí eu pedi para vocês decorarem pelo menos esses, tá? Esse conjunto de 5 operações. Tá bom? Eu disse, memoriza, por favor. Se você memorizou isso daí, tá? Você tem pelo menos um básico na cabeça de vocês para vocês calcular as expressões. E isso envolve calcular, já que você tem seno e cosseno, você consegue calcular a integral de tangente, a integral de secante, a integral de cossecante, a integral de cotangente. Claro que não vai ser tão simples quanto integrar seno e cosseno. Tá bom? Beleza. Aí eu cheguei ao final da aula e deixei algumas expressões para mostrar a vocês. As expressões seriam as seguintes, ó. E quem é a integral do seno de x mais 7 d de x? Ora, eu mostrei para vocês agora a integral do seno de x e não x mais 7. Como é que eu calculo, por exemplo, a integral de x vezes raiz quadrada de x? Professor, o senhor ensinou a calcular a integral de x elevado a uma potência e não de x vezes raiz quadrada de x. Quem é a integral de x vezes exponencial de x? Professor, de novo, o senhor não mostrou nenhuma multiplicação nas contas lá de cima, não. Tá? São só regras básicas. E quem é a integral de 1 dividido por x ao quadrado vezes raiz quadrada de 16 menos x ao quadrado? Aí você pode olhar, pronto, agora lascou de vez. Como é que eu vou fazer isso aí? Tá? Expressões como estas, pessoal, a gente inclui modos de ajustar as contas para cair exatamente nos casos que eu mostrei a vocês. Tá bom? A gente vai usar as expressões para ajustar as contas para cair nos casos que eu mostrei a vocês. Pelo menos a regra básica seria uma dessas 5. Tá? Então, primeira regra que eu vou ensinar para vocês, tá? Em exemplos, é chamado de integração por mudança de variável. Tá? Você pode chamar integral por mudança de variável, tá? Ou integração por mudança. Tá? Depende do livro, depende de onde vocês estão estudando. Beleza. A regra é a seguinte, olha o teorema 7.11. Caso você tenha uma expressão, você tem uma função, tá? Que depende de outra, ou seja, aqui dentro você tem uma função composta. E você repara, tá? Que ainda tem um pedacinho para fora do seguinte, ó, que a derivada da função de g aparece lá. Então, o que eu posso fazer é substituir essa função g de x, tá, por uma nova variável. A variável nova, eu posso colocar, por exemplo, a letra u. Meu u seria igual a g de x.
Por quê? Porque a derivada de u com relação a x, está aqui a divisão, ó, d de u por d de x, é igual à derivada de g. O d de x que está aqui embaixo dividindo, passa para o outro lado multiplicando, ou seja, a variação de u seria exatamente igual à derivada de g vezes a variação de x. Tá? Para quem não está lembrado, isso aqui é aquela história de incremento e diferencial. Tá? Aqui é a ideia de diferencial. Vou colocar isso? Não vou. Vamos ver isso de maneira mais simples. Então, a variação de u é igual à derivada de g vezes a variação em x. Logo, a minha integral ela pode ser substituída para ficar a função ó, f de u du. Ou seja, recaindo em um daqueles casos que eu mostrei a vocês. Tá bom? Vamos fazer alguns exemplos para vocês entenderem. Eu vou começar exatamente com a expressão que eu deixei. A integral do seno de x mais 7 d de x. Tá bom? Vou fazer a composição dela, mostrando o que a gente tem, tá? E o que a gente precisa fazer. Vamos lá. Nós precisamos calcular quem é a integral do seno de x mais 7 d de x. Tá? E o que a gente sabe de informação é que a integral do seno de x ó, é integral do seno de x, essa a gente sabe. Você voltar um pouquinho no vídeo, você vai ver que a integral do seno é cosseno de x mais uma constante. Tá bom? A gente volta só um pouquinho. Tá, esqueci o menos aqui. A integral do seno é menos cosseno de x mais uma constante. Se vocês quiserem, volta o vídeo um pouquinho que vocês vão ver isso aí. Beleza. Mas como é que eu vou fazer a operação, professor? Porque aqui não tem, ó, x mais 7, tá? Tem só o x na regra que eu sei. Eu vou pegar como passo básico aquilo que eu acabei de descrever para vocês, tá bom? Que é o seguinte: caso você tenha uma expressão do tipo, eu tenho uma função que é composta com outra, tá? E caso ainda na minha conta apareça a derivada da função g com relação a x. O que é que eu vou fazer, diz a minha regra? Eu vou pegar essa função de g e chamar ela de uma nova variável, g de x, de modo que aconteça o quê? Eu tenho que, agora, em vez de eu chamar g de x, eu vou chamar tudo de u. A minha função é uma nova variável. Ah, professor, nunca vi isso. Viu sim, ó. Só antes de eu fazer isso, o que vocês acham que é y igual a f de x quando a gente fala de função? Toda a expressão f de x a gente está chamando de y. Do mesmo jeito é isso aqui, ó. Só que em vez de eu chamar y, eu estou chamando quem? U. Quem quiser chama de y. Se achar melhor, eu gosto de chamar de y. Vá lá. Tá? É a mesma coisa que a gente trabalha, só que com função, ó. Tá? Aqui eu estou mexendo só no princípio de integral. Sendo assim, a variação, ou seja, a derivada de u com relação a x, seria exatamente a derivada com relação a x da expressão quem? G de x. A gente denota a derivada usando que símbolo? Só aquele tracinho, ó. Isso aqui significa derivada. Ou seja, no ajuste de contas, d de u, ou seja, a variação de u com relação a x, é igual à derivada de g. Isso aqui é uma fração. D de u é igual à derivada de g com relação a x. Tá vendo? É isso aqui. Então vamos voltar lá para a apostila e usar essa regra. Tá vendo? Ó?
há uma regra que não é difícil. Então, o que é que eu tenho? Seno de x mais 7. A expressão que eu conheço é seno de x. Sendo assim, eu sei que eu vou ter que fazer o quê? Mudar a variável. Chamar toda a expressão g de x, que eu vou dizer quem é, da minha variável u. E não é diferente daquilo que a gente já vinha fazendo com y igual a f de x. O y é uma variável e ela é exatamente igual a quem? A função f de x. É como eu disse para vocês ontem, tá? Se você vai conversar, você liga para um teleatendimento e você precisa de uma solução do seu problema, não importa o nome que te chamem, desde que o problema seja sanado. Tá? É isso que você está fazendo. Você está pegando a expressão, chamando ela de outra coisa. Porque não importa, desde que a conta tenha solução. Então vamos lá para a apostila? Então, se eu sei que eu deveria ter seno de x em vez de seno de x mais 7, o meu u vai ser quem? Esse x mais 7 que está lá dentro. Por quê? Na hora que eu derivar, quem é a derivada de u com relação a x? É a derivada de x mais 7 com relação a x. Derivada de x com relação a x é 1. Derivada de 7 com relação a x é 0. Por isso que só está o número 1 aqui. Se eu passar o d de x multiplicando, d de u é igual a d de x. Portanto, o que é que eu vou ter? Ó? A integral do seno de x mais 7 d de x é a integral do seno de u d de u. Tá bom? E aí, o que é que acontece? Ó? Veja que eu teria, ó, a letra não muda a ideia. Então, quem é a integral do seno? Tá lá, ó, seria menos cosseno de u. Portanto, eu teria o seguinte, ó, tá? Nesse seno de x mais 7. Eu encontrei. Só que a minha conta começou com que letra? Com a letra x. Então, termino a conta com a letra x. Se o seno de x mais 7d de x for igual a menos cosseno de u, quem é o u? Ó? X mais 7. Então, tá lá. Menos cosseno. Eu troco o u por quem? Por x mais 7. E ao final da conta de uma integral indefinida, sempre aparece mais quem? Mais uma constante. Ou seja, lá no final da conta, você coloca quem? Mais c. Tá bom? Simples, básico e fácil em todo. Beleza? Vamos pegar um outro exemplo agora. Eu agora quero calcular quem é a integral do seno ao quadrado de x vezes cosseno de x dx. Tá? Eu quero calcular isso aqui. Como é que eu vou fazer? Vou lá para o quadro, tá? Vou voltar aqui para escrever o que a gente tem de condição, para ver o que é que a gente vai usar. Olha, pessoal, o que a gente sabe, a expressão está lá. Integral do seno de x, isso aqui é elevado ao quadrado, vezes cosseno de x dx. Se alguém disser, não, professor, esse quadrado está aqui, ó, no seno, mas é a mesma coisa. Seno ao quadrado de x é a mesma coisa que seno de x elevado ao quadrado. Tá? Questão de posição. Ó. O quadrado está com relação à função seno e não à variável x. Tá bom? Então, beleza. Eu sei que eu tenho o seno aqui e também sei o seguinte. Se eu derivar o seno com relação a x, isso aqui dá cosseno. Então, isso aqui já me ajuda um bocado. Porque se eu for usar de novo mudança de variável, e se eu chamasse a expressão de seno de u? Vamos lá para a apostila para ter a ideia do que eu estou dizendo. Ó, e se eu fizesse u igual a seno de x? A derivada de u, que é a derivada do seno com relação a x, dá cosseno. Então, d de u seria cosseno de x dx. Ó. Sendo assim, ao invés de eu estar trabalhando agora com seno ao quadrado de x vezes cosseno d de x,
No lugar de seno, eu escrevo u. Então, ficaria u ao quadrado. No lugar de cosseno de x dx, eu tenho quem? D de u. Veja que, independente da variável, eu tenho a regra da potência aí. É a integral de u ao quadrado d de u. Que é a integral de u ao quadrado, u ao cubo, o que aparece na potência aparece no denominador, sobre 3. Só que eu comecei as minhas contas com a variável x, então termino com x. No lugar de u, eu escrevo quem? No lugar de u, eu escrevo seno de x. Então, essa integral de seno ao quadrado vezes cosseno de x dx é a mesma coisa que u ao cubo, certo? Sobre 3, ou seja, é a mesma coisa que seno de x ao cubo sobre 3. E ao final de uma integral indefinida, eu acrescento quem? Mais uma constante. Ó, já deu uma ajuda gigantesca. Vamos pegar a mesma ideia agora aqui, ó. Integral de x vezes raiz quadrada de 4 menos x. Essa é a multiplicação, a integral com relação a d de x. O que é que eu vou fazer? A minha regra da potência, aquela que eu aprendi, tá bom? Dizia que x estava sendo elevado a alguém. Só que se eu for pegar a elevação, raiz quadrada, tá? De 4 menos x é a mesma coisa que 4 menos x elevado a 1 meio. Então, não é só o x. Então, precisa ajustar. Tudo que tiver dentro da raiz, eu posso, com relação a um teste que eu posso fazer, chamar de quem? U. U é igual a 4 menos x. Ou seja, quem seria o meu valor de x? 4 menos u. X vai para a esquerda, o u vai para a direita, inverte-se os sinais. Então, quem é a derivada? Voltando para o O. Quem é a derivada de u com relação a x? Ó? D de u é igual a quem? Menos, ó, derivada de 4 é zero. Derivada de menos x com relação a x é menos 1. D de u é igual a menos d de x. Só que na minha regra lá tem quem? D de x. Sendo assim, d de x passa o sinal para o outro lado, é igual a menos d de u. Como é que eu vou escrever toda essa expressão que está aqui agora? Da seguinte maneira. No lugar de x, eu escrevo quem? 4 menos 1. Está lá. No lugar de raiz quadrada de 4 menos x, eu escrevo raiz quadrada de u. No lugar de d de x, eu escrevo quem? Menos d de u. O que é uma raiz quadrada? Seria u elevado ao meio. E aí, fazendo as contas, ó, o menos envolvido nessa conta, menos com menos dá mais, u vezes u elevado ao meio dá u elevado a 3 meios. 4, tá? Positivo, com menos, menos. 4 vezes u elevado ao meio, 4 vezes u elevado ao meio. Veja que nessas expressões aqui, eu tenho simplesmente regra da potência. Quem é a integral de u elevado a 3 meios? U elevado a 3 meios mais 1, dividido por 3 meios mais 1. 3 meios mais 1 dá 5 meios. 5 meios embaixo também. Só que é uma fração sobre a outra, a primeira vezes o inverso da segunda. Menos 4 é constante, mantenho. Integral de u elevado ao meio, dá quem? 3 meios sobre 3 meios. Primeira vezes o inverso da segunda, aí fica 4 vezes 2, 8. Por isso que fica 8 dividido por 3. Só que eu comecei a minha expressão com relação a quem? A x. Termina a x. Sendo u igual a 4 menos x, eu vou substituir o u por quem? 4 menos x. Então, a integral que era integral de x vezes a raiz quadrada de 4 menos x dx, que eu consegui determinar por mudança de variável, como sendo 2 vezes u elevado a 5 meios sobre 5 menos 8 vezes u elevado a 3 meios sobre 3, no lugar de u eu escrevo quem? 4 menos x. Por isso que fica 2 vezes 4 menos x elevado a 5 meios sobre 5, menos 8 vezes 4 menos x elevado a 3 meios sobre 3, mais uma constante. Tá bom? Eu tenho isso aqui. Olha a outra integral que eu tenho. Tá? Eu disse para a gente testar, pessoal, e memorizar um conceito básico.
tá? O contexto básico. Função trigonométrica inversa seria utilizada nesse caso. Só que para isso a gente teria que ter a habilidade de saber, ó, que x ao quadrado mais 6 vezes x mais 10, eu posso escrever como sendo x ao quadrado mais 6 vezes x mais 9 mais 1. X ao quadrado mais 6 vezes x mais 9 é x mais 3 elevado ao quadrado. E é essa daqui que eu vou integrar agora. É a mesma conta ainda, só que eu ajustei o denominador. Porque numa mudança de variável, chamando u de x mais 3, derivada de u com relação a x, ó, eu tenho que substituir esse d de x que está aqui. Ó, tá? D de u é igual a d de x. Então, ó, ao invés de eu trabalhar com essa fração de 1 sobre x mais 3 ao quadrado mais 1, eu vou trabalhar com a fração 1 sobre 1 mais u ao quadrado, d de u. O que é essa integral? Se você olhar lá na tabela de função trigonométrica inversa, isso é arco tangente de u. Minha conta começou com quem? Com x, então ela termina com x. Quem é u? X mais 3, então é arco tangente de x mais 3. Ao final de uma integral indefinida, eu ainda acrescento quem? Mais uma constante. Olha a outra integral. Integral de logaritmo natural de x sobre x dx. Vou voltar lá nessa escrita, pessoal, para lembrar. Essa daqui já dá para fazer com aquele conteúdo que eu disse para vocês. Tá bom? Vamos lá. Eu quero calcular a integral de logaritmo natural de x dividido por x. Oi? Tá? Dividido por x d de x. Tá. Como eu estou usando o método da substituição, eu tenho que saber quem eu vou substituir. Certo? Algumas coisas eu preciso ter em mente. Por exemplo, se você escolher ó, o x aqui, não vai dar certo a conta. Porque se você fizer só x igual a u, ou seja, você teria que a derivada de u com relação a x seria igual a 1. Tá? Se isso aqui é verdade, deixa eu só ajustar aqui essa parte da conta. Tá? Se u é igual a x, derivada de u com relação a x dá 1. Ou seja, aqui d de u seria igual a d de x. O que é que acontece nessa sua conta aqui em cima? Você teria só estaria trocando a letra, tá? De x para u, ou seja, ficaria logaritmo natural de u sobre u d de u. Então, no caso aí, você não teria feito nada. Tá bom? Então, o que é que eu posso fazer ainda? Há uma alternativa, tá? Que me permite usar, tá? A função logaritmo. Se eu pegar a função logarítmica, o que é que eu teria? Tá? Se eu pegar a função logarítmica, o que é que eu teria? Vamos lá. E se meu u fosse igual a ln de x? Portanto, certo? Com mudança de variável, derivada de u com relação a x, seria a derivada com relação a x de logaritmo natural de x. Quem é a derivada? Se você voltar um pouquinho, que é tipo as bases que eu pedi para vocês memorizarem, derivada de logaritmo natural é 1 sobre x. Sendo assim, eu tenho dessa conta que d de u sobre d de x vai ser igual a 1 sobre x. Passar o d de x para lá multiplicando, d de u seria igual a 1 sobre x vezes d de x. E se eu utilizar essa regra aqui, ó, por mudança de variável, tá? Vamos lá escrever agora.
por mudança de variável, tá? Ou pelo método da mudança de variável, ou pelo método da substituição, tá? Você pode chamar isso aí substituição, mudança de, mudança de variável. Temos que, ó, eu vou ajustar a minha conta. Aqui, ó, seria a integral de ln de x sobre x dx. Isso aqui daria a mesma coisa que a integral logaritmo natural de x, que multiplica, ó, 1 sobre x dx. Tá? Quem é ln que eu disse para vocês? Isso aqui é u. Quem é 1 sobre x dx está aqui, ó, é meu d de u. Ou seja, a variável agora a qual eu vou fazer a conta é bem mais simples. É simplesmente uma regra da potência, que é a potência aqui é 1. Quem é a integral de u com relação a u? U ao quadrado, que aparece na potência, aparece no denominador. Oi? No denominador. Tá certo? E é isso aqui que a gente vai usar. Lá no início da conta, tá bom? Lá no início da conta, eu disse que u era quem? Logaritmo natural. Então fica logaritmo natural de x elevado ao quadrado sobre 2. E ao final de um integral indefinido, o que é que eu escrevo? Mais uma constante. Vamos olhar lá na apostila? Então, é exatamente o que a gente faz. O U é igual ao logaritmo natural, as derivadas, como eu disse, logaritmo natural dá a substituição, fica u d de u. Tá? Comecei a conta com x, termino com x. No lugar de u, então, eu escrevo logaritmo natural de x ao quadrado mais uma constante. Tá? Dependendo da expressão, eu posso ajustar essa daqui. Ó. Se eu pegar tudo que está na expressão que está aqui, ó. Se, por exemplo, eu pegar o denominador, quem é a derivada de x ao cubo? 3x ao quadrado. Quem é a derivada de 3 vezes x ao quadrado? 6 vezes x. Tá aqui, ó. Aí você pode dizer, não, professor, mas se fosse de ter as contas, tá? Se o senhor chamou o que está no denominador, eu deveria aparecer x ao quadrado mais 2x. Beleza. E se eu colocar o número 3 em evidência? Ficaria 3 que multiplica quem? X ao quadrado mais 2x. Então, d de u deveria ser igual a quem? 3 vezes x ao quadrado mais 2x. Isso aqui multiplicando quem? Ó, d de x que está de um lado dividindo, passa do outro lado multiplicando. Aí você, beleza, professor, mas na minha conta não tem um 3 multiplicando. Só tem um x ao quadrado mais 2x. Então, beleza, o 3 que aqui está multiplicando, o que é que acontece com ele? Passa para o outro lado dividindo. D de u dividido por 3 é quem? X ao quadrado mais 2x. Isso aqui d de x. Vamos fazer a substituição? Então, na expressão que eu tenho, eu separo ela. Então, fica 1 sobre x ao cubo mais 3x ao quadrado mais 1, que multiplica x ao quadrado mais 2x dx. Quem é a expressão que está no denominador? Chamei ela de quem? De u, tá? Aqui, ó. Então, 1 sobre u vezes d de u sobre 3, que x ao quadrado mais 2x dx, quem é? D de u sobre 3. Está aqui, 1/3. Por que 1/3 sai? Porque 1/3 é uma constante. Uma constante na integral não interfere. 1/3 que multiplica 1 sobre u d de u. Veja que a expressão 1 sobre u du é uma das expressões de integrais básicas que eu pedi para vocês memorizarem. Tá bom? Isso aqui é a mesma coisa da integral de 1 sobre x dx, que dá quem? Logaritmo natural. E o logaritmo natural de quem? Da variável que é u. Então fica 1/3 de logaritmo natural de u. Se minha conta começou com x, ela termina com x. Então a integral inicial, que gerou como resultado 1/3 de ln de u, vai virar quem? 1/3 de ln, no lugar de u eu escrevo quem? X ao cubo, mais 3x ao quadrado, mais 1, isso aqui mais uma constante. Tá bom? Vamos voltar para mim. Sendo assim, pessoal, tá?
é o conceito base por mudança de variável. É esse que eu descrevi para vocês. Ou seja, não é difícil. Você tem que saber qual parte da expressão você vai escolher para chamar dessa variável u, tá bom? Tendo essa variável em vista, a derivada dela você vai gerar o resultado. Tem que ser alguém que multiplica o d de x. Pode ser 1, pode ser 5, pode ser uma função. Depende de quem você escolheu. Ah, professor, mas apareceu um número que não apareceu lá na minha conta. O que é que eu faço com esse número? Passo para o outro lado dividindo. Tá certo? E é assim que a gente vai proceder. Beleza? Então, ó, a aula termina por aqui, tá? Eu vou escrever uma nova mudança, tá? Porque nem todas se resolve desse jeito, mas vai ter como princípio básico essa mudança de variável, tá bom? E vocês aqui precisam ter em mente integral e derivada, aquelas 5 bases, tá bom? E o conceito de derivada tem que estar memorizado, senão não fazem as contas. Vocês estão vendo que uma parte das minhas contas eu tenho que usar a derivada, tá bom? Para achar quem multiplica o valor de x. Beleza? Então, aquele detalhe, se eu não tenho mais nada o que falar, meu nome é Fui!